Segunda Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Hoje vamos falar sobre a providência divina. Todos acharam, amém? Vamos fazer a leitura, acompanhem comigo, por favor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha. Vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam-me mais. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pois mesmo diante de uma chuva tão forte, o Espírito Santo de Deus nos trouxe até aqui, para que possamos ouvir da Tua palavra, louvar e glorificar o Teu nome, crendo e confiando que a Tua palavra tem poder para trazer transformação às nossas vidas. Por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações, que nada possa impedir que compreendamos aquilo que Tu tem para nós, Senhor. É o que te pedimos no santo nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Que chuva, hein? Amém? Vou tentar ser bem claro das minhas palavras. Sei que o barulho da chuva às vezes acaba atrapalhando, mas vou tentar ser bem claro para que todos possam entender. O texto que nós vimos é um texto simples que conta de um acontecimento. O profeta Eliseu, ele era o discípulo de Elias e o substitui, né? Ele inclusive pede que tenha a porção dobrada do espírito de Elias, e lhe é concedido isso. Então agora, como profeta de Israel, tendo todo esse poder que vem dos céus, ele passa a ser chamado de homem de Deus. Então o contexto fala, falou com o homem de Deus, está se referindo a Eliseu. Esse homem de Deus, Eliseu, ele era constantemente consultado, não apenas nos problemas físicos, mas até mesmo os reis o consultavam para saber qual era a vontade de Deus para tomarem determinada decisão ou situação. Nessa narrativa nós vemos uma mulher viúva, só que ela era viúva de quem? Ela era viúva dos discípulos dos profetas. Como assim? Na época de Elias e Eliseu havia a escola de profetas, onde homens de Deus eram preparados ali, na palavra, para exortar, pregar, falar sobre o Senhor e do Senhor. Então, o marido dessa mulher provavelmente fazia parte dessa escola. Ou seja, era um homem de Deus, era um homem que estava aprendendo os caminhos do Senhor, e era um homem que estava querendo exercer esse aprendizado na prática, servindo ao povo de Deus e servindo ao próprio Deus. E ele veio a falecer e pelo jeito deixou dívidas. O que é que nós aprendemos só nesses pequenos trechos? Servos e servas de Deus
passam por dificuldades. O homem estava na escola de profetas. Provavelmente, talvez possa até ter tido uma experiência com Elias ou Eliseu, porque ela o conhecia e ela traz isso. Mas ele faleceu deixando dívidas. Infelizmente, irmãos, o servo de Deus, ele não está inerte ou blindado a nenhum tipo de problema ou circunstância que exista no mundo. Estamos sujeitos às doenças, estamos sujeitos às crises e até mesmo à violência que o mundo traz. Vamos olhar para a realidade que vemos hoje no mundo. Pandemias. Crentes e não crentes pegaram e crentes faleceram. Guerras. Quantos crentes não há nesses países que, quando estavam em paz e quando invadidos, se viram nessa situação? A realidade de guerra, não apenas a matança entre os soldados, mas a devastação do país. Você perdeu seu emprego, você perdeu sua casa, você perdeu a sua vida. Servos de Deus passaram por isso e vão continuar passando. Fora a perseguição do mundo. O servo de Deus, ele está neste mundo e como parte deste mundo, planeta, estamos sujeitos a todos esses problemas. E essa mulher chega desesperada ao homem de Deus, a Eliseu, ao profeta. Por quê? Porque o marido deixou dívidas, faleceu, e qual era a forma que o credor queria para que a dívida fosse paga? Ele ia pegar os 2 filhos dela para trabalharem como escravos, que era um costume da época. Diferente do que tivemos na época da escravidão racial, que era a questão do preconceito, naquela época a escravidão geralmente era para pagar dívidas de fato. A pessoa até mesmo se vendia para poder conseguir um empréstimo, conseguir algo. Então a dívida devia ser tamanha que o cara ia levar os 2 filhos da mulher para trabalhar de escravo. E ela não via escapatória para isso, ou seja, ia ficar anos e anos nessa vida, ou talvez para sempre. Tamanha era a dívida. E ela chega em desespero ao profeta. E ela lembra, olha, sou esposa, meu marido era discípulo dos profetas, ele deixou dívidas e eu estou aqui desesperada. Não sei o que fazer. O homem quer levar meus filhos como escravos para pagar essa dívida. E agora? Pior do que talvez estar em uma situação difícil é quando não sabemos o que fazer para sequer melhorar a situação. Porque às vezes estamos em situações difíceis, mas sabemos o que precisamos fazer. Mas há situações que estamos tão cercados por problemas, ou estamos tão atribulados que não conseguimos ver nenhuma solução. E quando chegam esses momentos, é aí que o servo de Deus, a serva de Deus começa a se desesperar. Por isso foi tão importante a mensagem de hoje de manhã, que o pastor Paulo trouxe. Porque de fato a ansiedade vem sobre nós, essa mulher está desesperada. O desespero vem sobre nós, o pânico vem sobre nós. Nós não somos superpoderosos, ao contrário, somos fracos e por isso precisamos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Estamos entregues a sofrer qualquer tipo de problema. Mas como essa mulher vai recorrer? Como ela vai encontrar uma forma de resolver a situação? Primeiro, ela vai recorrer ao profeta de Deus. Em situações onde não vemos saída, precisamos buscar ajuda e conselho naqueles que têm experiência real com Deus, com o pastor da sua igreja, com aqueles que são verdadeiramente crentes em Cristo Jesus. Leve a eles e peça ajuda. Olha, eu preciso que orem por mim, eu preciso que clamem por mim. E como nós já vimos em diversos textos, não podemos desprezar a oração da igreja. Quando a igreja se reúne para orar, quando o pastor da igreja se reúne para orar, quando os diáconos, quando a igreja, o povo de Deus ora, o Senhor ouve dos céus. Muito vale a oração dos justos. Precisamos clamar ajuda, sim. Irmão, irmã, ora por mim, porque eu não sei o que fazer. Eu olho para um lado, é dívida. Eu olho para o outro, o homem quer levar meus filhos para trabalhar, para pagar a dívida. O que eu faço? Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Deus. E o profeta de Deus pergunta, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela responde, tua serva não tem nada, além de uma vasilha
de azeite. Nada. Não havia esperança para ela sair dessa situação. Veja que a venda da casa não foi cogitada, então provavelmente talvez fosse até a dívida. Talvez o homem fosse o dono da casa, não sabemos. Mas ela não tem nada que possa oferecer para pagar essa dívida. Mas louvado seja Deus que o nosso Deus é especialista em pagar dívidas daqueles que não podem, pois é o que Ele faz constantemente. E Eliseu, ao perguntar e ela dizer, olha o que o servo de Deus vai dizer. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Olha a ideia do homem. Se ela só tinha pouco azeite, ele manda ela ir para os vizinhos não pedir dinheiro, ele manda pedir vasilha para encher de azeite. A mulher podia falar, o senhor não está levando a brincadeira o meu problema. Eu chego aqui desesperada, digo que só tenho azeite. Vai mandar eu pegar um bando de vasilha, encher com azeite, o que eu vou fazer com isso? Não. Nós vemos que o que ela faz? Ela vai fazer o que o servo de Deus falou. Ouvir a palavra de Deus é o caminho para encontrarmos luz aonde não vemos solução. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos, é lendo a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus que encontramos escape, que encontramos socorro. Quando ela ouviu a palavra do profeta, ela creu, não apenas que era o profeta falando, mas que ele estava falando em nome do Deus Todo-Poderoso. E ela vai e faz aquilo que ele pediu. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Então vejam, foi algo milagroso. O azeite corria, enquanto tinha vasilha. Quando acabaram as vasilhas, o azeite parou de correr. Veja a providência de Deus. Nem sempre Deus fará chover o maná. Mas uma das mais perfeitas e maravilhosas providências de Deus é Deus fazer com que o servo de Deus consiga sustentar-se com aquilo que ele já tem. E isso é maravilhoso. É quando o meu salário não dá para pagar as dívidas e ainda assim Deus faz uma maravilha tão grande que aquele salário tão pequeno eu consigo fazer tudo aquilo e mais. É quando só há poucos pães e peixes e o mestre consegue distribuí-los a uma multidão. Esse milagre maravilhoso de Deus é a providência divina. Não choveu dinheiro para ela, não brotou a quantidade necessária para que ela pagasse o homem, mas dentro das suas limitações, Deus a deu capacidade para escapar do problema. Como? Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Muitos acreditam que a providência de Deus é algo que se vem por mágica. Nosso Deus não é mágico, mas Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. Como a providência de Deus pode ser vista no nosso dia a dia? Como a providência de Deus pode ser vista quando estamos nos momentos de necessidade? O nosso Deus é aquele que nos capacita, independente das nossas limitações, e nos faz vencer. Não para mostrar que somos muito bons. Isso aqui não é para mostrar como uma mulher é uma empreendedora, como ela foi genial, que sacada de mestre, não. Isso aqui é para mostrar, vejam as maravilhas de Deus. Ela não tinha nada, e Deus a transformou numa empresária. Isso também pode ser visto nas nossas vidas. Talvez não necessariamente Deus
fará algo extremamente sobrenatural, embora Ele tenha poder e autoridade para o fazer. Mas muitas das vezes nós podemos ver o agir de Deus nas pequenas coisas, no dia a dia, nas pequenas decisões. É quando cai uma chuva dessa horrível e a nossa casa continua de pé. É quando com o nosso salário apertado conseguimos pagar as dívidas. É quando através de um remédio conseguimos a cura. Sim, Deus opera através das coisas naturais também. Por isso o servo de Deus deve ser dependente. Senhor, aqui está a medicação que eu preciso tomar. Abençoa para que ela faça efeito em mim. Pois há pessoas que não vai fazer. Senhor, esse aqui é o meu salário, é pouco. Mas abençoa para que eu possa colocar a minha vida em dia. Ajuda-me, Senhor. Capacita-me, ó Deus. E por fim, Deus abençoa quem trabalha. O Senhor não tinha um propósito para que esta mulher simplesmente resolvesse seus problemas, não. Ele deu a ela uma ocupação. E desde o princípio Deus o tem feito assim. Quando Deus criou Adão, colocou para trabalhar. Quando Deus foi chamar Davi, ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai. E Deus ungiu o rei sobre Israel. Mas ele estava trabalhando. Gideão estava trabalhando. Os grandes guerreiros, Débora estava trabalhando. Ruth, quando conheceu seu marido e seu resgatador, estava trabalhando, colhendo espigas para sustentar a si e a Noemi. A mulher sábia do Provérbios 31, que trabalha, mesmo dentro do lar, ela acorda cedo, ela coloca a casa em ordem. Deus abençoa o trabalho. Então, o que nós precisamos fazer para termos, sim, uma vida próspera, uma vida de vitória, não nos padrões desse mundo, que é a acumulação, não, mas uma vida onde possamos, de fato, pagar as nossas contas, uma vida onde possamos, de fato, ter tranquilidade. Como o fazer? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu consagro a Ti tudo o que eu tenho, Senhor, e é só uma vasilha de azeite, mas faz com que ela seja abundante, faz com que ela... Eu não tenho muitas qualificações, Senhor, eu não tenho muitas habilidades, Senhor, mas capacita-me, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. E o que nós vemos durante toda a história é que Deus chamou aqueles que estavam trabalhando, geralmente não queriam fazer o que Deus mandou, mas os chamou, e os capacitou para fazer. A maioria eram pastores, eram cuidadores de boi, eram donas de casa, mas Deus capacitou essas pessoas para fazer maravilhas. Assim como capacitou essa mulher para que através do seu trabalho pagasse suas dívidas, libertasse seus filhos e ainda vivesse através disso. Que não sejamos como as pessoas desse mundo que sempre maldizem o que têm. Maldito seja esse meu trabalho porque me dá tão pouco. Maldita seja essa minha casa porque é tão pequena ou tão feia. Não, Senhor Deus, eu Te agradeço por tudo o que tenho. Porque mesmo, Senhor, ainda que aos olhos do mundo não seja muito, é através disso que o Senhor tem me sustentado. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Senhor, junto com a Tua igreja, queremos agradecer a Ti, Senhor. Agradecer, ó Pai, pela nossa fonte de renda, Senhor. Sim, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Pois há vidas, ó Pai, que nem isso tem, Senhor. Há pessoas, ó Deus, que não sabem como irão alimentar-se, ó Pai. Ó Deus, nós somos gratos pelo nosso lar, ó Pai. Pois no meio dessa chuva há vidas que estão dormindo pelas ruas, Senhor. E nós somos gratos, ó Deus. Nós somos gratos, Senhor, porque havia uma dívida eterna nas nossas almas, a qual nós não poderíamos de forma alguma pagar. Mas através do Teu sangue derramado na cruz, essa dívida foi paga. E nós hoje somos livres, Senhor, graças à Tua providência santa, ó Deus. Que, ó Deus Todo-Poderoso, possamos, ó Pai, consagrar a Ti tudo o que temos, Senhor, sabendo, ó Deus, que aquilo que temos, com a
tua bênção, Senhor, é mais do que o suficiente. Ó Deus, eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfrentando crises financeiras, crises na saúde, ó Deus. Aqueles, ó Pai, que estão tendo as suas batalhas dentro do lar, ó Pai. Que, ó Deus Todo-Poderoso, Tu dê sabedoria e escape para essas vidas, Senhor. Seja de forma sobrenatural, ou talvez através de atos tão simples, não importa. O que importa é saber que o Senhor está cuidando de nós. Somos gratos a Ti, no santo nome de Cristo Jesus. Amém.